Chegou a hora do culto da tarde da Santa Convocação da Festa dos Pães Asmos. Através da festa de hoje, vamos gravar profundamente em nossos corações os sacrifícios do Pai e da Mãe, e o seu amor mostrado através da cruz mais uma vez. Refletir profundamente sobre todos os nossos pecados passados e nos arrepender. Com a resolução de participar dos sofrimentos de Cristo, todos nós devemos poder seguir o caminho sacrificial do Pai e da Mãe. Hoje, sob o sermão intitulado Belo Arrependimento, vamos analisar a Palavra de Deus durante o culto da tarde da Festa dos Pães Asmos. Vamos para Isaías, capítulo 53 juntos. No culto da manhã, tivemos um tempo para refletir sobre tudo o que Cristo suportou até sua crucificação. Cerca de 2.700 anos atrás, o profeta Isaías explicou todos esses assuntos sobre a pergunta: de onde todas essas coisas se originaram? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo. Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Podemos ver através de Isaías, capítulo 53, que a razão pela qual Cristo teve que ser crucificado foi explicada em grandes detalhes. Hoje é o dia em que Cristo foi crucificado. A festa dos pães asmos é principalmente um momento para comemorar e refletir sobre o sofrimento e a crucificação de Cristo.
Sobre o que aconteceu com Cristo quando ele foi crucificado, está escrito: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías deixou esses registros na Bíblia há 2.700 anos. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir a esta terra, Deus já havia revelado a razão a nós através dos profetas e estava nos ensinando através dessas profecias. As profecias também nos ensinam: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sempre que lemos essas palavras em Isaías capítulo 53, não podemos deixar de pensar mais uma vez: quão graves foram os nossos pecados e quão severo foi o castigo que merecíamos. Por causa das nossas transgressões e iniquidades, ele foi traspassado e açoitado. Ele carregou nossas iniquidades sozinho e em solidão. Mesmo quando sofria opressão e aflição, ele não abriu a sua boca, mas, pacientemente, andou nesse caminho. Nosso Pai Celestial, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enfrentou a humilhação e o interrogatório pelas suas criações, suportando silenciosamente o seu caminho. Eu creio que devemos sempre gravar profundamente a sua vida em nossos corações e apreciá-la. Portanto, hoje, mais uma vez, todos nós devemos nos lembrar do dia em que Cristo foi crucificado e garantir que uma história de arrependimento por todas as nossas transgressões e iniquidades passadas aconteça entre cada um de nós. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, o ensinamento que ele mais enfatizou foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Podemos ver que ele fez muitos pedidos para o nosso arrependimento. Agora, o reino dos céus está próximo e estamos guardando a festa dos pães asmos. Se refletirmos profundamente mais uma vez sobre o dia em que Cristo morreu na cruz, devemos nos tornar aqueles que se arrependem e recebem o reino dos céus que está se aproximando. Então, como o verdadeiro arrependimento pode ser alcançado? Que tipo de comportamento e ação devemos tomar? O arrependimento envolve não apenas reconhecer e sentir remorso pelos nossos pecados, mas também viver uma vida transformada com a firme resolução de não cometer esses pecados novamente. Então, examinando os 3 casos a seguir, vamos refletir: quem realmente viveu uma vida de arrependimento? E ter a compreensão sobre como devemos viver uma vida de arrependimento hoje. Há uma criança chamada Sunny. Sunny acredita que roubar dos outros é errado. Há uma criança chamada Molly. Molly sente que roubar dos outros é errado e tenta expiar todos os pecados que cometeu antes através de boas obras. Há uma criança chamada Jane. Jane acredita que roubar é errado e se compromete a nunca mais fazer isso, esforçando-se também para persuadir outros ladrões a se arrependerem. Qual das 3 podemos considerar que está vivendo uma vida de verdadeiro arrependimento? O grau de arrependimento pode variar, mas o verdadeiro arrependimento que Deus deseja pode ser visto no 3º caso, o de Jane. Uma pessoa que sente remorso pelos seus pecados e resolve: eu não vou mais me envolver nesse pecado, vai além para persuadir os outros que estão cometendo esses atos a se arrependerem também. Por isso, quando Jesus veio a esta terra, uma das coisas que ele nos mostrou primeiro foi registrada no Evangelho de Marcos capítulo 1,
onde, desde o início da manhã, ele disse: vamos a algum outro lugar, aos povoados próximos, para que eu possa pregar lá também. É para isso que eu vim. Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 1, juntos. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Enquanto no Evangelho de Marcos, ele disse: eu vim para pregar. Então, podemos descobrir a resposta de qual é a maior e mais importante obra que devemos fazer para salvar os outros, não é mesmo? É a pregação. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem aqui se refere a Jesus, não é? O motivo de Jesus ter vindo a esta terra, ou seja, o propósito de sua vinda é buscar e o que mais ele veio fazer? Salvar o perdido. Então, como uma pessoa que realmente se arrependeu se comporta? Qual é a evidência de se alguém se arrependeu ou não? Quando ele guia e conduz outros pecadores ao caminho da salvação, Deus considera isso como a verdadeira evidência do genuíno arrependimento. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 15, juntos. Lucas, capítulo 15. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos passar para o versículo 7. Vejamos o versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Já que pregação é a verdadeira evidência de arrependimento diante de Deus, ele mostrou o exemplo de pregar desde a madrugada e até mesmo no momento em que ascendeu ao céu, ele disse: sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. E nos instou a nos esforçar para guiar muitos pecadores a abandonar seus pecados e a nos esforçar para cumprir essa missão. Ele também nos deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vejamos também o Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a última palavra que Jesus deixou na terra. Em outras palavras, esse é seu sincero apelo para que alcancemos o mais belo arrependimento. Acabamos de rever as histórias de Sunny, Molly e Jane. Essas 3 estudantes roubaram outras pessoas pelo menos uma vez. Porém, cada uma das 3 pensava de forma diferente.
Sunny se arrependeu com o sentimento básico de que roubar dos outros era ruim, e Molly também sentiu que roubar dos outros era ruim. Sem fazer reparações, ela apenas guardou o pensamento: eu compensarei meu pecado passado com outra boa ação. Jane sentiu que roubar dos outros era errado. Então ela não apenas parou de roubar, mas também guiou outros ladrões ao arrependimento. Então, entre os três, quem pode ser visto como tendo realmente se arrependido, de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Seria a terceira, Jane. Nós também devemos sempre levar conosco a evidência do verdadeiro arrependimento diante de Deus. A evidência do nosso arrependimento não é proclamar completamente a verdade da nova aliança em Samaria e até os confins da terra? É por isso que está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, que Deus confiou essa obra apenas àqueles que foram aprovados por Ele. Ou seja, Ele confiou todas essas obras apenas àqueles que se arrependeram. Vamos confirmar isso na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Como poderíamos ser confiados ao Evangelho? Deus nos aprovou, ou seja, Ele nos considerou como justos. Fomos considerados como filhos e filhas, que são os mais adequados para essa obra. Por esse motivo, o que nos foi confiado? Foi-nos confiado o Evangelho. Entre seus filhos, os pais não confiam uma tarefa àqueles que são os mais diligentes e mais capazes de seguir suas palavras e ensinamentos? Aqui também foi dito que Deus nos considerou justos e nos confiou a missão de pregar este Evangelho. Isso é algo que sequer os anjos celestiais podem fazer, não importa o quanto eles queiram. O fato de que um pecador é considerado justo por Deus significa que Deus aceita mais lindamente o arrependimento do pecador e graciosamente tolera todas as suas ações e comportamentos. Deus pediu que os pecadores que foram aprovados por Ele fossem confiados com o Evangelho. Pode-se dizer que conseguir guiar outros pecadores ao arrependimento é a prova viva de que alguém realmente se arrependeu. Assim, a tarefa confiada a nós por Deus não é pregar o Evangelho da Nova Aliança? Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver o capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus quer que nos arrependamos de verdade, e a melhor maneira de nos tornarmos aqueles que se arrependem é nos tornarmos ministros da nova aliança. É por isso que está escrito: Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
O que devemos fazer? Ele nos deu o trabalho de pregar a palavra, tendo em vista o seu reino. Eu vos dou este trabalho, tendo em vista o seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O que isso significa? É claro, seria bom se nos dedicássemos a tudo, mas nunca devemos ser preguiçosos, mas sim ser diligentes, especialmente em pregar a palavra de Deus. Na linguagem moderna, quer seja oportuno, quer não, é simplesmente em todo o tempo, sem distinção. Pregue a palavra não apenas quando há oportunidade, mas em todo o tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. O que mais devemos fazer? Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Deus deseja dar a mais preciosa bênção ao seu povo celestial. Há dezenas de milhares de bênçãos, mas essa é a bênção que Deus deseja que todos os seus filhos recebam mais. Deus disse: faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, vamos ver o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, o que está reservado para nós? A coroa da justiça me está guardada. Já que temos trabalhado diligentemente em direção ao objetivo à nossa frente, focando apenas na maior tarefa de pregar a santa vontade de Deus para todas as pessoas do mundo, não seremos coroados com a maior coroa? Deus poderia ter nos recriado em muitos outros seres. Ele poderia ter nos feito o presidente de uma empresa, o presidente de uma corporação, o presidente de um país, ou até mesmo uma pessoa com poder em uma alta posição governamental. Ao contrário, é revelado que Deus nos fez ser ministros competentes da nova aliança. Vamos também abrir em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante... Como ele manifestou isso? A pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus não a confiou a qualquer um. Quem pode pregar a verdade da nova aliança, Deus Pai e Deus Mãe, a todas as pessoas do mundo? Somos nós, os membros da nossa família de Sião, que Deus considera como justos. O que Deus deseja é que os pecadores se esforcem e trabalhem duro para se arrependerem completamente e se submeterem totalmente à vontade de Deus, como o sacerdócio real no reino dos céus. Isso é o que Deus quer para nós. Hoje, eu peço a vocês que gravem profundamente o espírito da festa dos pães asmos em seus corações mais uma vez, para que possamos todos nos tornar os filhos celestiais que mais agradam a Deus. Conforme refletimos sobre nossos pecados passados e nos arrependemos, devemos nos perguntar: o que o pai e a mãe querem de mim? Deus veio a esta terra para nos buscar e nos agradar, não poupando sua carne, seu sangue, sua posição, sua glória e sua honra. Além disso, nesta festa dos pães asmos de hoje, ele morreu na cruz em nosso lugar. Portanto, nunca apaguemos a morte de Cristo na cruz dos nossos corações, mas sigamos a vida de Cristo lindamente e graciosamente até o fim.
Que este ano seja aquele em que todos os filhos celestiais tragam alegria e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. Atualmente, estamos jejuando da meia-noite até as 15 horas de hoje. Mesmo quando jejuamos por um período tão curto, quão desafiador e doloroso é isso? Porém, a vida do Evangelho que Cristo levou por 37 anos na sua segunda vinda não pode ser descrita com palavras. Nossa igreja hoje, nossa própria existência e nosso futuro, tudo se origina da vida sacrificial de Deus, esperando que reflitamos profundamente sobre esse fato e nos envolvamos em um arrependimento verdadeiramente belo e sincero para que possamos dar alegria ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. Eu gostaria de concluir o sermão da tarde. Muito obrigado.